Terra e suas camadas. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Cristiane Chaga, da disciplina de Ciências. Dá uma olhadinha nessa terra aqui, olha. Dá uma olhada nessa terra. Vocês provavelmente, já viram alguma imagem assim, não é verdade? Em algum lugar, certo? Então, isso, gente, é uma ideia tridimensional, porque a Terra não é só isso aqui, tá? A Terra não é só isso aqui, tem muitas outras coisas lá dentro dela. E nesse momento é que surge aquela dúvida. Como é que a gente sabe, né? Se ninguém nunca foi lá, se ninguém nunca foi no interior da Terra. Mas vocês já fizeram como o título daquele filme que fala A Viagem no Centro da Terra? Nunca fizemos, né? E nunca iremos fazer. Porque é impossível, né, nós irmos ao centro da Terra. E aí, como é que sabe se existe alguma coisa no centro da Terra? Não é verdade? Aqui, como vocês estão vendo, que nós vamos estudar é as camadas da Terra. Nós vamos estudar as 3 camadas importantes da Terra, tá? Primeiramente, a crosta terrestre, certo? Segundo, o manto. Terceiro, nós temos o manto inferior. E por último, nós temos o núcleo, que nós temos o núcleo interno e o núcleo externo. Quando eu falo a crosta terrestre, eu estou me referindo ao nosso planeta, aonde nós pisamos, tá bom? E isso nós vamos ver agora no decorrer das nossas aulas. Agora vamos lá a mais uma aula de ciências. Turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciência. Vamos lá, todos com seus materiais didáticos, seu livro didático. Hoje nós vamos iniciar falando sobre camadas da Terra. Esse é o nosso tema de hoje, tá bom? Nós vamos iniciar a nossa página do capítulo 2, tá bom? Pegue o capítulo 2 na página 31 do livro didático, tá bom? Vamos lá, todos com seus materiais, fazendo as anotações, que é muito importante. Hoje vamos estudar sobre as 3 principais camadas da Terra, tá bom? Aí no decorrer dos dias a gente vai falando mais sobre as estruturas da Terra, tá bom, turma? Então vamos iniciar a nossa aula. Olha, o que existe dentro da Terra? O que você acha, o que existe no interior da nossa Terra, certo? Por que acontece o quê? Os terremotos, as erupções vulcânicas, né? Por que acontece esses terremotos, né? Essas erupções vulcânicas. Então vamos falar um pouquinho da Terra, tá? Olha só, a Terra, gente, ela é considerada um planeta telúrico. Mas por que telúrico, professora? Porque possui sua estrutura interna, tá bom? Essas estruturas internas, elas se dividem em 3 partes. Qual seriam essas 3 partes que nós vamos estudar? Crosta terrestre, manto e núcleo, tá bom? É o que existe dentro do nosso planeta Terra, tá? Mas, professora, além dessa estrutura da Terra, né? O que existe? Existe outra estrutura interna também, tá? Externa e interna. Qual seria? Que corresponde o que? A nossa litosfera, né? Hidrosfera, biosfera e atmosfera. Lembra que a professora explicou para vocês? Falou sobre a hidrosfera, a biosfera, né? Onde existe vida, que é o nosso planeta, e a atmosfera, certo? Que seria o que? São os fatores que oferece o que? Condições favoráveis de vida, tá? Existência de vida aqui na Terra, não é verdade? Então, também nós vamos falar um pouco dos vulcões no decorrer dos slides, certo, gente? Muitas pessoas, elas perguntam, né? Por que os vulcões, eles entram em erupção? Por que será? A erupção vulcânica, ela é um fenômeno da natureza, tá? Apesar de geralmente representar o que? Representar várias catástrofes naturais, né? É considerado um meio de observação sobre o que acontece no interior da Terra, tá? No entanto, turma, antes de saber como acontece essa erupção vulcânica, precisamos saber o que seria um vulcão, professora. O que seria um vulcão para você?
O vulcão, ele é uma estrutura, o quê? Uma estrutura geológica, né? De massas fundida pela alta temperatura, né? Como vocês estão observando nessa imagem. Ele expeliu esse magma, né? Essa lavazinha que sai, seria a sua alta temperatura. Tá bom, gente? Que o quê? Que corresponde à superfície terrestre, tá? Especificamente a uma abertura do solo, pela qual é expelido o quê? O material magmático. Esse material magmático seria o magma, tá, gente? Os vulcões, eles podem surgir por meio de quê? Por meio de movimento das placas tectônicas, né? Que ao se chocarem, elas vão provocar o quê? Essas elevações na superfície. E os vulcões, eles podem o quê? Estar localizados tanto nos continentes quanto nos oceanos também, que nós vamos falar sobre isso, tá? Apenas eu fiz um pequeno resumo falando sobre os vulcões, mas nós vamos estudar mais detalhadamente os vulcões, o que acontece, o magma, a sua estrutura todinha, tá bom? Vamos lá? Aqui vamos falar um pouquinho da parte interior da Terra. Olha só. Aqui nós temos o que? O nosso planeta Terra, né? A Terra, ela está dividida em 3 partes. Que seriam essas 3 partes? Manto, crosta e o núcleo. São as 3 partes fundamentais que nós vamos estudar hoje na nossa aula, tá bom? Vamos lá. Olha só, professor. Aqui nós temos o que? O manto da Terra. É a parte mais grossa, que tem mais volume, né? Certo? A sua temperatura é altíssima. Aqui nós temos o núcleo, que fica na parte interna. Nós temos o núcleo interno e o núcleo externo também, tá? Olha aqui o núcleo externo. E aqui nós temos a nossa crosta terrestre, né? A nossa crosta terrestre, gente, é onde nós pisamos. É onde tem vida, onde existe vida. É a nossa crosta terrestre, tá? Que nós vamos falar como seria essa crosta terrestre, tá bom? Olha só, mas por que a Terra é desse jeito, professor? O que você acha? Por que a Terra tem toda essa estrutura? Vamos lá, relembrando do início dos slides, lá do início do conteúdo, como se formou o universo. Olha só, há cerca de 4,6 bilhões de anos, tá? A Terra se formou. Em forma de quê? Em forma de condensação de uma nuvem de poeira e gás. Lembra que eu expliquei isso lá na formação do universo? Que a Terra se formou por uma nuvem de poeira e gás, né? Logo, o que se formou? Logo se formou o planeta Terra, né? Que era muito quente. E por isso, o que aconteceu? Por isso, ele foi composto de materiais derretidos. À medida que a temperatura baixava, se formava o quê? Se formava as rochas sólidas, tá? Se formava as rochas sólidas na superfície. Alguns metais, como o ferro, o níquel, eles iam afundando, tá? O ferro e o níquel, eles iam afundando. E formavam o quê? Eles iam se formando o núcleo, tá bom? E aquelas rochas mais leves, elas ficavam flutuando, né? Acima do núcleo, né? É que deram origem ao quê? A casca sólida do nosso planeta. O que seria essa casca sólida do nosso planeta? É a crosta terrestre, tá bom, turma? Então, agora você já sabe aonde pisamos, né? Aonde pisamos é aonde na crosta terrestre, na crosta da Terra, tá? Ou seja, na parte sólida do planeta, que é formado o quê? Que é formado principalmente de rochas, tá? Que é formado principalmente de rochas. Então, você observa que, vamos supor, você imagina que a Terra seja uma laranja, né? Uma laranja bonitinha. Então, a casca da laranja, o que seria a casca da laranja, professora? A casca da laranja é a crosta terrestre, né? Aonde você está fazendo o quê? Onde você está pisando, onde você mora, né? É onde está o nosso planeta Terra. Então,
para você imaginar, pega uma laranja e você imagina que a laranja seria o nosso planeta. Essa casca da laranja é a nossa crosta terrestre. Então, para você ver que a laranja tem uma camada muito fina, é assim a crosta terrestre também, que é onde nós pisamos, tá bom? Vamos lá, até aqui tudo bem? Olha só, aqui nós temos o que? Nós temos o solo, né, para vocês observar. Aqui nós temos o fragmento de rochas. E aqui, por último, a rocha matriz. Isso é para você observar onde é que fica aqui a crosta terrestre. A crosta terrestre fica no solo, olha. Nós temos o subsolo, que são os fragmentos de rocha, né, aquelas rochas mais rígidas. E nós temos a rocha matriz, que é onde fica mais na profundidade, nas profundidades da rocha, do solo, tá bom? Vamos falar um pouquinho da crosta terrestre, que é o que? A camada superficial formada principalmente pelo solo e pelas rochas, né? Aqui tem essa imagem, essa ilustração, que ela fala sobre a crosta, que seria o que? A fina camada, né? A fina camada, como eu dei o exemplo da casca da laranja, que é uma fina camada, que é que seria a casca da laranja, seria a crosta terrestre, onde na casca, onde seria a crosta terrestre, onde é uma camada muito fina, que eu dei um exemplo muito simples para vocês, né? Por último, nós temos o manto, que fica na segunda camada, que ele é formado por rochas derretidas, que seria o magma, em porção mais interna e por uma porção superior mais rígida, tá bom? E nós temos o núcleo externo, tá? E o núcleo interno, tá bom? Que a temperatura desse núcleo interno é altíssima, que vocês vão observar no decorrer dos slides. Aqui nós temos a crosta, segundo o manto. Nós estamos falando, quando eu falo de crosta, eu estou falando da litosfera, tá bom? Primeiro seria a crosta terrestre, manto, parte superior do planeta, né? Então, aqui nós temos a litosfera, gente. Esse manto, a espessura dele ele tem uma grande espessura, né? Ele é uma parte bem maior da nossa crosta terrestre, do nosso planeta, que seria o manto. A temperatura dele também é altíssima, junto com o núcleo interno. Aqui vamos falar um pouco da litosfera, né? A litosfera, ou crosta terrestre, né? É a terra onde vivemos, é a parte mais superficial, que seria o que? O solo, né? Onde as plantas desenvolvem, certo? Então, a litosfera ou crosta terrestre é onde vivemos, onde as plantas se desenvolvem, né? Onde existe vida, é onde estamos hoje, certo? Então, a litosfera é uma camada bem superior e rígida da Terra, né? Ela apresenta o que? Temperaturas inferiores em relação às demais, né? Porções do planeta, que tem o que? Tem certa mobilidade em sua estrutura, gente, dinâmica. Ela também costuma estar associada à crosta terrestre, tá? Por também ser uma fina camada que compõe o que? Que compõe uma temperatura, uma estrutura superficial da Terra. Isso seria a litosfera, tá bom? Aqui na imagem nós temos o que? A atmosfera. Aí, por último, nós temos aqui a crosta, né? Que seria essa divisão da imagem que eu estou passando para vocês, tá bom? Aqui nós temos a crosta terrestre, ela tem 3 camadas. Como eu mostrei no início do slide para vocês, a rocha matriz, subsolo e o solo. Aqui vamos nos basear pela letra A. A letra A seria o que? O solo, né? Onde nós pisamos, onde as plantas se desenvolvem, onde existe vida, né? Então, seria o que? Uma camada em que se desenvolvem os vegetais, podendo ou não ser rico em substâncias nutritivas da vida, das plantas. A letra B é o subsolo, que seria a segunda camada. Camada pobre em substâncias nutritivas, nele podem ser encontradas reservas de minério, como por exemplo o ferro, tá? E a letra C, que seria a rocha matriz, é a última camada.
parte da rocha deu origem ao subsolo e ao solo. Foi onde tudo começou. Aí depois, através do intemperismo, que foi aumentando aumentando o solo, que foi dando as outras etapas do solo. Mas sobre o intemperismo, não vamos iniciar falando hoje, tá bom, gente? Vamos lá? Aqui vamos falar do manto. O que seria o manto, professor? O manto, ele é pastoso, né? Ele é fervente, em constante movimento, o manto, tá? Ele envolve o núcleo, ele existe uma grossa camada pastosa com cerca de 2.900 quilômetros de espessura, que seria o manto. Então, ele é bastante espesso. A espessura dele é muito grande do manto, tá? O manto terrestre, ele é formado por quem? Ele é formado pelo magma, né? Ele é formado pelo magma, que seria uma mistura fervente. Quando eu falo fervente, de uma alta temperatura, tá? Principalmente de silicato de magnésio e ferro, tá? Seria o ferro derretido, gente. Imagina, o ferro derretido é uma temperatura altíssima, tá? O manto tem a temperatura aproximadamente de 3.500 graus. Então, daí você observa, o manto, essa parte, gente, que vocês estão vendo na ilustração, essa parte amarelinha, tá? Então, a temperatura dele é altíssima, tá bom? Olha, o manto é a segunda camada da Terra e está localizada entre a crosta e o núcleo terrestre. Ele fica no meio dos dois, tá bom? Com profundidade que vão de 30 quilômetros abaixo da crosta até 2.900 quilômetros, e a sua temperatura que chega a atingir a 2.000 graus, né? Isso vai de artigo para artigo, muitas vezes atingir esse grau dele, tá, gente? E nas regiões mais profundas também. Então, essa temperatura dele é altíssima, tá? Que chega a atingir até 2.000 ou 3.500 graus, tá bom? Vamos falar do núcleo. O que seria um núcleo, professor? O núcleo, ele é o centro, né? Ele é o centro da Terra, certo? Ele é o centro da Terra e ele também, ele é de ferro, né? Nós temos o núcleo o núcleo interno e o núcleo externo, tá? O núcleo é a porção do centro do nosso planeta. Ele tem cerca de 3.400 quilômetros de espessura, tá? Possui duas partes. O quê? Possui duas partes, o núcleo interno e o núcleo externo, tá bom, turma? Olha só, aqui nós vamos falar do núcleo. Ele tem uma temperatura que chega a ser de 6.000 graus Celsius. Olha a temperatura do núcleo. Imagina como o núcleo, a temperatura dele é altíssima. Será que alguém já conseguiu chegar no núcleo? Não, ninguém conseguiu chegar no núcleo, não é verdade? E nem tem como chegar no núcleo, porque a temperatura dele é altíssima. Muitas vezes você imagina, nossa, eu vou cavar o chão para ver se eu chego no núcleo. Não vai chegar, turma. É muito, não tem como chegar, tá bom? Então, olha só, a temperatura dele é cerca de 6.000 graus Celsius e está imerso, né, no núcleo externo. Acredita-se também que o núcleo interno gira no mesmo sentido a um pouco mais rápido que a Terra, tá? Então, acredita-se que ele gira, ele tem esse movimento. Quando o núcleo ele está tendo esse movimento, as placas tectônicas, o que acontece? Elas se movem também lentamente, mas ela tem aquele movimento com a ajuda do núcleo e do manto também, que nós vamos ver agora nesse slide, tá bom? Olha só, o calor da Terra que vem do núcleo, ele esquenta o quê? Ele esquenta o manto, né? Então, criando o quê? Uma corrente de movimento dessas placas tectônicas, tá, gente? Aqui nós temos esses movimentos dessas placas tectônicas. Vocês estão observando o quê? Que aqui nós temos essa setinha, corrente do magma, né? Essa corrente do magma é o que? Nós temos essa seta amarela.
A seta amarela, ela tá indicando nessa ilustração aí que você tá vendo, indica os movimentos das placas, né? Indica o movimento dessas placas, tá? Que seria o quê? Que seria o manto, né? Seria essa seta amarela, é o manto. Já essa seta vermelha é o magma, a ilustração do movimento é do magma, tá bom? Então, a partir do momento que o magma e o manto, eles estão nessa corrente, nesse círculo, o que que vai acontecer? Vai acontecer que essas placas tectônicas vão se mover, se move lentamente, que nós, seres humanos, não conseguimos observar, mas ela está se movimentando. Mas isso chega isso chega ao longo de bilhões de anos, tá, turma? Olha, vou falar um pouco da crosta terrestre de novo. A crosta terrestre, ela é uma camada, ela é uma camada externa do planeta Terra, certo? Formado por rochas e é subdividida em vários pedaços que, apesar que estarem, no caso, separadas, elas estão sempre em contato uma com as outras, tá? Esse conjunto desses pedaços dá o nome de quê? De placas tectônicas, tá bom? Também é conhecido como movimento dessas placas, seriam as placas tectônicas, que elas se movem lentamente, mas elas estão se movimentando através da ajuda dessas correntes do manto, né? Do magma, mas junto com a ajuda do manto, com a ajuda do magma, mais a ajuda do manto que vocês estão vendo nessa imagem, tá bom? Então, eles exercem o quê? Essa transformação que pode ser diretamente percebida pelas pessoas na superfície da Terra, tais como os terremotos, né? O que mais? Movimentação dos continentes, a formação dos vulcões e também o surgimento de montanhas, tá? Trata-se de um processo para nós, não é totalmente visível, como eu falei para vocês, mas acontece que essas placas, elas estão se movendo lentamente, mas isso leva ao longo de bilhões de anos, tá bom? Com a ajuda dessas setinhas, das correntes do manto, que é a seta amarela, e essa seta vermelha seria o quê? O magma também. Quando acontece esse movimento, muitas vezes só é percebido visualmente, assim, quando acontecem os terremotos, né? O que mais? Os terremotos, os tsunamis, os vulcões, né? Então, é quando acontece esse movimento, porque as placas, elas estão se movimentando lentamente, tá bom? Os continentes acompanham esse movimento em um processo chamado de deriva continental, tá, gente? Nos próximos slides, o que eu vou fazer? Eu vou falar sobre o desenvolvimento dos vulcões, né? Como um vulcão, ele se forma, a erupção dele, o magma, né? Tudo isso eu vou relatar para vocês, tá bom? Hoje nós só estamos falando das 3 partes fundamentais da Terra: núcleo, manto, né? E a crosta terrestre, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho nós temos a crosta oceânica, né? E a crosta continental. Então, aqui, a crosta oceânica, ela forma o quê? Ela é formada no fundo dos oceanos, certo? A sua espessura, ela é de quê? Ela é de 5 a 10 quilômetros, né? De profundidade. Ela é mais fina do que a crosta continental. Então, a crosta oceânica é uma porção da Terra, gente, que está no fundo de quê? Que está no fundo dos oceanos. Quando eu falo crosta oceânica, você já vai observar aqui na imagem, olha. Tá aqui, nós temos o oceano e ela tá abaixo de quê? Ela tá abaixo do oceano, que seria a crosta oceânica. A espessura dela é mais fina, ela é uma das mais novas. Ela chega a ser mais nova do que a crosta continental, tá bom? Então, geralmente, ela é composta por materiais rochosos. Quais seriam os materiais rochosos? Os materiais rochosos, muito mais densos do que a crosta continental. Já a crosta continental, ela constitui o quê? Constitui os continentes e as áreas do mar raso, perto das costas. Tem espessura que pode chegar a 70 quilômetros, tá? Então, essa crosta continental é uma camada rochosa, menos densa, que está na superfície de quê? Na superfície da Terra.
e por isso ela flutua sobre a lava e sobre a água, né? Ela é formada por rochas de todos os tipos, principalmente por rochas magmáticas e as rochas sedimentares também. Isso nós estamos falando das rochas, das crostas continentais, tá bom? Então, nós vamos ficar até aqui no nosso conteúdo, né? Falando das rochas oceânicas e as rochas continentais. Na próxima aula nós vamos falar mais um pouco sobre esse conteúdo e nós vamos dar continuidade, turma, sobre os vulcões, como surgiu os vulcões, os tipos de solo, tá bom? Mas aí eu ainda vou falar mais um pouco sobre a crosta terrestre, o manto e o núcleo, tá? Porque foi onde tudo se iniciou. Agora vamos ficar com uma atividade, tá? Que está no livro didático. Eu vou explicar a atividade e todos acompanhando, tá bom? Fiquem com Deus. Olá, turma, tudo bem? Vamos lá, mais uma atividade de ciências. Pegue o livro didático, tá bom? Fazendo na página 28, como vocês estão observando. Primeiramente, vocês estão vendo esse texto, né? Então, vamos ler esse texto. Abaixo do texto, nós temos essas atividades que vocês vão responder em seguida, tá? Nesse texto, ele fala sobre os pontos cardeais, fala sobre o gnomon, fala sobre o relógio, né? Como os antigos, eles conseguiam se locomover, né, nas navegações, como eles conseguiam plantar, fazer suas plantações, certo? Então, abaixo vocês vão responder. A letra A está falando o que é um gnomon. Aí, marque o marcador de texto de vocês nesse texto e respondam abaixo. Letra B, de acordo com o texto, no que se baseia e como está dividido o calendário Guarani. Aí tá nesse texto, vocês só respondendo, tá? Isso seria na página 28. Agora vamos na página 29, tá? A página 29, turma, tá falando hora de estudo, né? A primeira questão tá falando de uma ilustração. Essa ilustração abaixo, que utiliza cores aproximadas às dos astros, né? Ela representa o quê? Uma forma simplificada de fora da escala. O sistema solar, os tamanhos e a distância do Sol e os planetas não seguem a mesma proporção exata, né? Além disso, os planetas não ficam alinhados dessa forma. Apesar disso, pode acontecer o quê? Um evento raro. Aqui está falando, complete a ilustração escrevendo nas linhas o nome correto de cada um dos astros do sistema solar. Aí você vai colocar cada um desses nomes do sistema solar. Abaixo, você vai passar para o caderno, não esquecendo que aonde tem esse livro ao lado, olha só como vocês estão vendo. Abaixo do número 1 da primeira questão tem esse caderninho. Aonde tiver caderninho, você já sabe, turma, que tem que passar para o caderno. Tem que passar para o caderno isso. Em qualquer questão que tiver caderninho ao lado, tem que passar para o caderno. Não esqueçam de passar o enunciado e a resposta. Não esqueçam disso, tá bom? Então, abaixo está falando, agora responda se esse modelo ele é geocêntrico ou é heliocêntrico. Justifica a tua resposta. Essa imagem você vai ver se é geocêntrico ou heliocêntrico, tá bom? A segunda questão também é para passar para o caderno. Tá falando aqui, vamos relembrar um pouco aquilo que você já aprendeu até aqui, certo? Observe a tirinha abaixo, inspirada nela, responda o que se pede. Letra A. Qual é a maior dificuldade para estudarmos o universo? Letra B. Na tirinha, de que modo o autor ele representou os avanços tecnológicos que nos possibilita novos estudos astronômicos? O que estes avanços trouxeram de importante, né? Aí você vai respondendo. Agora a letra C. O último quadrinho, que representa os dias atuais, traz uma crítica a uma forma de utilizarmos os avanços tecnológicos. Que crítica seria essa? Você se baseia nessas tirinhas aí e vai respondendo, tá bom? A terceira questão.
Qual é o nome do principal instrumento usado pelos astrônomos para estudar as estrelas, planetas, cometas e outros corpos celestes? Quarta questão. Que tipo de corpo celeste é o Sol? Por que dizemos que ele é um astro luminoso? A quinta. Até onde sabemos, apenas o planeta Terra desenvolveu condições para o surgimento da vida. Assinale a alternativa que contém nome dado ao conjunto de seres vivos presentes. Você vai assinar uma única alternativa, não esqueçam disso. Sexta questão. Há cerca de 400 anos, Galileu Galilei usou pela primeira vez um instrumento para estudar o céu. Era uma luneta aperfeiçoada, certo? Aperfeiçoada, desde então, as descobertas em astronomia revelaram um universo maior e diferente do que se pensava sobre a descoberta de Galileu. Responda o que se pede. Letra A. Galileu iniciou suas pesquisas a partir de astro mais próximo da Terra. Qual seria esse astro? Letra B. O que ele pode ter observado nesses astros? Aí aqui na letra B você vai assinar 2 parênteses. Não esqueça, porque ele observou não só um, mas foi mais de um astro. Aí você vai marcar 2 vezes, tá bom? Agora você vai para a página 30. Página 30. Tá aqui a página 30, acompanhando comigo. Não esqueçam que onde tem caderno, gente, passem para o caderno. Tá bom? Sétima questão. A sétima questão está falando do astrônomos, né? Eu sei que essa resposta, essa pergunta está muito grande, né? Para você passar para o seu caderno é cansativo. Mas o que você pode fazer? Você pode passar só a metade. O importante é você, quando é muito grande esse enunciado, você passa a metade, mas responda num caderno, tá bom? Então, está falando assim. Os astrônomos falam que a análise... O céu é também olhar, analisar o céu é também olhar para o passado, né? Pois eventos que vemos hoje no céu já aconteceram há muito tempo. Analisando o céu, os pesquisadores pensaram em uma teoria sobre a origem do universo. Faça em seu caderno um desenho que conte um pouco sobre essa teoria, né? Sobre o nome dessa teoria. Aí você vai criar uma teoria sobre o universo, você vai desenhar um universo no seu caderno bem colorido, dependendo tudo da sua imaginação, tá bom? Aqui a 8ª questão está falando. Frequentemente são lançados filmes que retratam histórias apocalípticas, né, em que o planeta Terra está correndo um grande risco. Né? Os motivos são variados desde os ataques alienígenas até que os meteoros, explosões solares, entre outros, tá? Agora você é o roteirista de um filme e precisa saber o que aconteceria se por algum motivo desconhecido a Terra simplesmente parasse de realizar, né, o movimento de rotação. Para tanto, leia as afirmações abaixo e assinale as alternativas corretas para incluir o roteiro de seu filme. Aqui, turma, vocês vão assinar vocês vão assinar mais de uma alternativa, tá bom? Tem mais de uma alternativa aqui que vocês vão assinar nessa 8ª questão, tá, gente? Agora vamos aqui para a 9ª questão. A 9ª questão fala do livro. Esse livro é O Pequeno Príncipe. Ele descreveu a narrativa de um príncipe que viajou por diversos planetas. Aqui você vai ler esse pequeno texto, abaixo você vai responder. Aqui no texto, ele informa que o planeta do príncipe é um pouco maior do que uma casa. É possível existir um planeta tão pequeno? Justifique a tua resposta, tá? Isso você vai passar para o seu caderno. A letra B. Identifique os planetas mencionados no texto e sublinhe qual desses é o planeta gasoso. Você vai lá no seu texto, né, da 9ª questão, e você vai marcar quais os planetas gasosos que ele está se referindo, tá? Letra C. Considere esse texto. Aqui nós temos esse texto. Além dos grandes planetas, há centenas e centenas de outros tão pequenos que mal se
veem no telescópio, né? Então, aqui abaixo você vai responder. É possível que um planeta grande não possa ser visto ao telescópio? E você vai marcar uma única alternativa, tá bom? 10ª curiosidade. A Terra demora aproximadamente 365 dias e 6 horas para completar o seu curso ao redor do Sol. Ou seja, 6 horas a mais, né? Por um ano. Como essa diferença pode ser corrigida sem prejudicar o nosso calendário? É simples. A cada 4 anos, nós temos um dia, né, a mais. É adicionado como no calendário no ano de fevereiro. Essa modificação denomina-se o ano bissexto. De que quer dizer o 6 duas horas? Desculpa, quer dizer o 6 duas vezes, ou seja, o ano tem 366 dias. Assim, a cada 4 anos, tá? Assim, a cada 4 anos há um ano bissexto. Letra A. Pesquise quais serão os próximos anos bissexto. Aí você vai pesquisar quais serão os próximos anos bissexto. B. Qual é a diferença entre o movimento que origina o dia e o ano? E por último, a letra C. Como a inclinação da Terra influencia as estações do ano. Então, turma, fica até a página 30, tá bom? Fazendo as atividades. Se tiver alguma dúvida, entre em contato, que eu vou estar tirando a dúvida de vocês, tá bom? Fiquem com Deus.